Olá, galera esperta! Sejam bem-vindos a mais uma aula, onde hoje vamos iniciar uma playlist de aula sobre genética clássica. E vamos começar com conceitos básicos, que é muito importante para você resolver uma questão de genética. E hoje no canal, então, a genética, como é muito cobrada no Enem, nas provas de biologia, vestibulares, então vamos trabalhar bem legal essa parte, até porque tem o grande vilão dos alunos, a matemática. Pelo menos uma boa parte dos alunos é a vilã. Beleza? E hoje vamos falar sobre só os conceitos básicos. E com isso, põe sangue nesse olho e vamos falar sobre conceitos básicos na genética. Falando da situação dos albinos na Ilha dos Lençóis Maranhenses, é muito interessante que essa comunidade de albinos, o índice dessa anomalia lá dos Lençóis Maranhenses chegou a 6.000 vezes maior que a média mundial. Cercado de mitos. A comunidade sofre pela falta de quê? De tratamento médico e altos índices de câncer de pele. Uma vez que o albino ele não produz, tem uma ausência de melanina na pele. E como é que o albinismo surge? Querem saber mais? Agora, no Biologando com Carvalhão. E vamos lá, vamos que vamos. O primeiro conceito de genética. O conceito de gene. São inúmeros conceitos que a genética, segundo a pesquisa em genética, a Sociedade Brasileira de Genética vem desenvolvendo com suas pesquisas até definir o conceito de gene. Mas pratica fazer a prova de Enem, da prova do teu professor de biologia. Gene é um fragmento de DNA, é uma sequência de DNA que codifica uma proteína, tá? Vai codificar essa informação dela. O gene é a receita de bolo, tá? Não vai esquecer disso, tá? Mas claro que tem vários conceitos que esse gene pode codificar mais de uma proteína ou um peptídeo. Mas fica na tua mente que essa sequência de DNA, esse fragmento de DNA, codifica uma proteína que vai ser responsável pelas características hereditárias, os caracteres. Beleza? E claro, sabendo que esse gene vai ter informação dessa característica hereditária, e essa característica, uma vez, tem formas variantes. Por exemplo, o cabelo. Temos cabelo crespo, enrolado, ondulado e liso. Então é uma forma variante desse gene, que vai dar 4 fenótipos, 4 caracteres diferentes para o formato do cabelo. Então essa forma variante do gene, chamamos de quê? De alelos. Então, o alelo, que é a forma variante desse gene, vai estar no mesmo locus nos cromossomos homólogos e é representado por uma ou mais letras, geralmente a primeira letra do recessivo. Estou olhando na imagem aqui atrás, vocês estão vendo aqui 2 cromossomos. Nós aprendemos na aula lá de núcleo celular que um cromossomo homólogo, os cromossomos estão aos pares, lá na célula diploide, então ele vai ter genes correspondentes. Então um cromossomo, que são cromossomos iguais, cromossomos homólogos, são cromossomos iguais, um é de origem paterna e outro materna. Então vocês estão vendo lá os genes alelos em cada cromossomo homólogo, que um veio do pai e outro da mãe, tá? O azão e o outro azão, o homólogo dele, o outro azão, esse par. E o locus 2, mostrando aí o caráter B. Então vai ter o alelo Bzão e o alelo Bzinho no outro cromossomo. Beleza? Então esses são os alelos. Então os alelos estão localizados no locus gênico. O locus é onde está, a região onde está o gene no cromossomo. O conjunto de vários locus, eu tenho o loci gênico.
Beleza? Vamos que vamos! E já aprendemos que é um alelo. Então, o que é esse alelo homozigotos? Homozigoto ou homozigose, ou, como Mendel falou, puro. São pares de alelos iguais, como vocês estão vendo. Azão-azão, ou azinho-azinho. Azão-azão, ou azinho-azinho. E o heterozigoto. Hétero quer dizer o quê? Diferente. Então, possui pares de alelos diferentes. Azão, azinho. Então, vocês estão vendo aí o par de cromossomos homólogos, o alelo azão no cromossomo, o homólogo dele no outro cromossomo azão. Azão, azão. Homozigoto, que eu digo é o dominante. E azão, azinho, heterozigoto. Azão no cromossomo, azinho no outro cromossomo. E azinho, azinho no cromossomo, outro azinho no cromossomo. Tá ok? Então isso é muito importante. Então, homozigoto, par de alelos iguais, e heterozigoto, par de alelos diferentes. Lembra que o heterozigoto ele é chamado de híbrido, Mendel chamou de híbrido, ou impuro, ou normal portador. Então, em algumas doenças genéticas que são dominantes, o heterozigoto ele vai ter só uma cópia desse gene da doença, mas não tem a doença, mas ele é portador. Então, o normal portador também pode, é o heterozigoto. Vamos que vamos! E aqui a questão do dominante recessivo, que é um alelo dominante, característica dominante. Geralmente está presente em todas as gerações. Então, em genética, temos a geração parental, os pais, a primeira geração de filhos, a F1, a segunda geração de filhos, F2, que são os netos, a terceira geração dos filhos, os bisnetos, que é a F3. Tá? Então, o dominante geralmente está presente em todas as gerações. Então, ela manifesta uma característica, que é o fenótipo, tanto em homozigose, ou seja, quando esse par de alelos estão em dose dupla, azão-azão, como está na imagem, ou em heterozigose, quando está em doses simples. Ele vai ter um azão e vai ter um azinho. Quem vai se manifestar? O azão, porque o azão vai inibir o azinho, que é recessivo. Tanto faz ser azão-azão ou azãozinho. E ele é representado com a letra maiúscula. E o recessivo, o nome já diz que quando o Mendel fez o experimento com a ervilha, viu que uma característica entrou em recesso, ficou ausente nesta geração. Então esse gene ficou ausente, chamou de recessivo essa característica. Ela só se manifesta quando está somente em homozigose e está representada com a letra minúscula. Então, azinho, ele só vai se manifestar em dose dupla, ou seja, em homozigoto. Tá? Estou olhando aí, azinho com azinho, bezão com bezinho. O bezão inibe o bezinho. Então, sempre o dominante inibe o recessivo quando está em dose simples. Tá? Então, isso é muito importante de compreender porque essas características estão mais prevalentes. Por exemplo, a questão de enrolar a língua, a capacidade de enrolar a língua. Nem todos conseguem enrolar a língua. Eu consigo, mas nem todos conseguem. Então, como a maioria consegue enrolar a língua, então essa característica é o quê? Dominante. E a minoria que não consegue enrolar é recessivo. E tem muito outro, algumas doenças. Professor, toda doença, toda característica dominante é a mais prevalente na população? Nem sempre. Tipo, a polidactilia, que é a presença de mais de um dedo nas mãos. Excesso, né, de dedos nas mãos ou nos pés. Ela é uma característica dominante. Mas tu não anda por aí vendo várias pessoas com essa anomalia nas mãos, com excesso de dedos nos pés e nas mãos. Porque nesse caso, o alelo da polidactilia tem dominância pouco penetrante, ou seja, tem uma baixa penetrância, tá? Ou seja, uma penetrância incompleta, tá? Beleza? Vamos que vamos! Então, genótipo e fenótipo. Genótipo é o patrimônio genético do organismo, é um conjunto de alelos, um conjunto de genes, que geralmente estão aos pares, estão numa célula diploide, que é 2N, onde a célula está com o seu cromossomo está com o seu par homólogo, está com o seu par. Então,
azão, azinho. Então, azão, azinho, azão, azão, ou azinho, azinho, são par de alelos. Isso aí é o genótipo. Então esse é o genótipo, esse par de alelos, nunca esqueçam, é ele que vai codificar a característica hereditária. Tá? Ou seja, essa característica, a informação que está da característica, sempre vai estar os pares. Então um alelo veio do pai e outro alelo veio da mãe. Tá? E o fenótipo é a própria característica do indivíduo. Então é uma característica observável. Genótipo a gente não vê que está dentro da célula, mas o fenótipo a gente observa ou detectável. É a característica física, né, estrutural, fisiológica, ou seja, funcional, e comportamental do indivíduo. É o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito... Tudo isso é o fenótipo. O grupo sanguíneo, as doenças genéticas são o quê? Fenótipo é uma característica. Então o fenótipo é a manifestação do genótipo com a influência do meio ambiente. Para mim produzir a minha melanina, eu vou ter o par de alelos, que a melanina é uma doença, a melanina é uma característica, produção uma característica dominante. Então, para o gene poder se expressar, para produzir a proteína melanina, a interação com o meio ambiente, com a luz solar. Então, quanto maior a exposição à luz solar, mais melanina o meu organismo vai produzir lá na pele. Né, a questão do genótipo com fenótipo, dá um exemplo aqui da borboleta da espécie Diantria climena, dessa espécie aí. Vocês sabem que a borboleta, muita gente gosta, né? Então, tem a famosa metamorfose. A borboleta é clode, o ovo é clode a lagarta, e a lagarta sofre a metamorfose para a borboleta adulta. Então, podemos ver aí que a espécie Diantria climena ela vai ter dois fenótipos diferentes, onde você vai ver na fase jovem, a lagarta, e na fase adulta, a borboleta. Então você pode olhar aí que eles vão ter fenótipo diferente, porém o genótipo vai ser o que? O mesmo. Então para enfatizar aí. Então dependendo da ativação do gene. Então é de acordo com o ambiente que vai justamente interferir na expressão do genótipo, do par de alelo. Espero que isso esteja claro na sua mente, que genótipo é o par de alelos, o fenótipo é a característica que é observável, detectável. Que característica é? Pode ser a característica estrutural, fisiológica ou comportamental, que é o fenótipo. Beleza? Aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre os conceitos básicos de genética, onde definimos gene, alelo, característica dominante e recessiva. Falamos sobre a questão do genótipo e do fenótipo. Até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre primeira lei de Mendel.